Do que coração nós temos que ter agora? Fazer como o salmista, que disse num dos salmos: que darei eu ao Senhor? Salmo 116. Por tantos benefícios que me tem concedido. Ele chegou a dizer assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Não morreu, mas encontrou aperto e tristeza. Eu acho que a gente se enquadra um pouco nisso. Encontrou aperto e tristeza. Mas você venceu a tristeza, você venceu o aperto. E você está hoje celebrando o último domingo do ano. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu quero começar com você no Salmo 107, Mariana. Pessoal aí da produção, fiquem atentos. Salmo 107, versículo 1. Diz o texto: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. É lamentável que tem pessoas que não conseguem enxergar o amor de Deus em meio à tempestade. É lamentável a gente perceber que há pessoas que se desesperam e abandonam rapidamente a fé, o amor a Deus, o temor do Senhor, porque no momento de suas vidas foram contrariados, se sentiram injustiçados, se sentiram desprestigiados, e aí debaixo da pressão da vida, essas pessoas esquecem que Deus é amor também nesse momento, porque Deus tem todo o direito de forjar o nosso caráter. Deus tem todo o direito de nos tratar com a dor, com a dificuldade, para nós valorizarmos as coisas boas, os benefícios que temos. Para você valorizar a sua casa, você muitas das vezes precisa ir num casebre, ou sair do seu bairro, ou sair da sua cidade, ou ir para uma outra nação. E aí você, meu Deus, eu moro num palacete. Comparando com outras pessoas que estão em situação pior do que a sua. Vai na África, vai naquelas casinhas de estuque, em que as crianças cantam, dançam, agradecem a Deus, porque tiveram uma refeição no dia. E às vezes a gente se comporta de maneira, sabe, eu fico assim, pensando, puxa vida, que vergonha. Vergonhosamente a gente se comporta, não agradecendo o que temos, não agradecendo o que somos, não agradecemos o que até agora Deus colocou em nossas mãos. É pouco, mas se você olhar, é o suficiente para você dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo meu marido. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pela minha casinha. Obrigado, Deus, porque eu tenho uma geladeira. Obrigado, Deus, porque eu tenho um fogão, porque tem gente que não tem fogão. Tem gente que tem um isopor dentro de casa. Você sabia disso? Um isopor, e olhe lá. Tem gente que tem uma fogueira, dentro de casa não tem um fogão. Ah, meu fogão é velho. Mas pensa que tem alguém que cozinha só na madeira. Então, nós precisamos aprender a valorização do que temos, do que somos, das pessoas que estão ao nosso redor. Repito, valorizar
as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, nós somos um pouco assim chatos, reclamamos, agredimos com palavras entes queridos, parentes, amigos. O ser humano, a gente faz isso às vezes. Mas pare para pensar o que você pode fazer para recompensar ou dizer com atitudes que aquilo que você fez foi um lapso. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas não é porque eu tenho um pecado que eu não vou ser um ser humano melhor. Eu sou marido, como muitos são aqui maridos, e marido e mulher têm os seus arranca-rabos, como diz lá fora, né? Tem suas diferenças, um às vezes fala torto com o outro, mas alguma coisa a gente tem que fazer para compensar. Uma atitude, uma palavra, chame ela de bonita, diga que você a ama, mesmo com seus defeitos, dê presentes. Tem várias formas da gente expressar nosso amor, nossa gratidão, a generosidade da esposa de cozinhar para você, de lavar e passar para você. Há várias maneiras de você, esposa, agradecer o seu marido, que bota comida dentro de casa, que paga as contas, que honra a família. Você, filho, também, você tem que aprender a ser grato, porque um dia você não sabia nem andar, nem pagava as suas contas, seu papai e sua mãe pagava tudo para você. Hoje eu estou trabalhando, mas teve uma época que você não trabalhava, alguém cuidava de você. Então a gente precisa ir encontrando motivos para agradecer, porque a gratidão melhora os relacionamentos, principalmente com Deus. Você quer melhorar teu relacionamento com Deus? Senhor, obrigado porque eu acordei agora, eu abri os olhos, eu estou respirando, eu estou vivo. Obrigado pela noite que eu tive, o dia que eu vou ter. Passe a agradecer mais. Estou vivo, cumprindo minha missão. A verdadeira gratidão se reflete de várias maneiras. E, como eu disse, a gratidão melhora os relacionamentos das pessoas. A gente tem que procurar agradar a pessoa que se mostrou generosa para conosco. Você quer ver uma coisa, um exemplo bíblico? A sunamita. Abra a sua Bíblia no livro de Reis 4, 13. A sunamita era de Sunem. Sunem era uma localidade. E as mulheres que nasciam em Sunem eram chamadas de sulamita. Mas essa sulamita, ela diferenciava porque ela era rica. A Bíblia fala de poucas mulheres ricas, né? Essa era uma mulher rica. Tem a parábola do rico, né? Do jovem rico, enfim. Mas uma mulher rica, o que a Bíblia vai falar de uma mulher rica? O que a gente pode aprender com uma mulher rica? Uma mulher rica também é gente. Uma mulher rica também tem sentimentos. E essa mulher chamada sunamita, no capítulo 4, verso 8 em diante, diz assim, de 2 Reis. 2 Reis 4, 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher, o quê? Rica.
o qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que Eliseu passava ali, se dirigia a comer pão. Ou seja, ela dava de comer ao homem profeta de Deus quando passava naquela localidade. Ela criou o hábito de exercer um ato de amor ao próximo. Ela não era cristã, ela não era judia, era uma sunamita. Mas as pessoas de bem agradam a Deus e encontram em Deus o seu favor. Não pense que somos donos de Deus. Os evangélicos são donos de Deus, não. Os evangélicos são donos de Cristo. Não somos donos de Jesus. Nós aprendemos um pouco mais da fé. Nós nos relacionamos mais com Deus, mas não significa que uma pessoa que não professe a nossa fé, ela não possa, com as suas atitudes, em algum momento, também chamar a atenção de Deus. Você vê que no Novo Testamento, nós encontramos um homem chamado Cornélio, que com as suas esmolas agradava a Deus. Não era cristão. Ele agradou tanto a Deus, o que Deus fez? Pedro, vai lá e evangeliza esse camarada. Que esse camarada está me agradando, mas ele não conhece a salvação completa. Então prega para ele. Pedro foi lá e pregou na casa de Cornélio. Aquela família se converteu e ele se tornou um cristão. Mas antes de se tornar um cristão, ele já estava com algumas atitudes que os cristãos deveriam ter. Esmolas, amor ao próximo, tocar o coração de Deus quando eu toco meu irmão, meu semelhante. Esta mulher chamada sunamita, ela tem uma ideia: opa, esse cara é um homem de Deus. Vamos fazer uma coisa, marido. Vamos construir um quarto para quando ele aqui passar, ele ficar lá nesse quarto, ele ter onde reclinar a cabeça, descansar. Além do pão que nós estamos dando, vamos fazer um pouco mais. Olha só. Vamos ler comigo aqui, verso 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Este que sempre passa por nós e come pão é um santo homem de Deus. Ela viu coisas diferentes. Ela viu atitudes, ela viu unção, ela viu poder, ela viu Deus na vida do profeta. Você não precisa dizer, eu sou um homem de Deus. Tem gente que grita isso em alto bom som. Eu sou homem de Deus, hein? Cuidado que você está falando. Não, meu filho, não fala não. Fica na sua. Seja homem de Deus. Ei, seja mulher de Deus. Seja homem de Deus. Você não precisa falar que é. Seja. Como? Mostrando que Deus está em você. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Olha só, tudo que o homem precisava para ali fazer uma reflexão, meditar: luz, mesa, cadeira, candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ele vindo a nós, ele pode ficar lá naquele quarto. É um homem de Deus. É uma pessoa que merece atenção. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, que eu me sinto muito, assim, um pai orgulhoso de ser pai de Abel, pastor Abel, diaconisa Raquel
e obreira Isabel. Eu estava falando por que eu me sinto orgulhoso. Porque eu os vejo fazendo coisas na obra de Deus que, quando eles eram pequenininhos, eles viam eu fazendo. Evangelizar, eram pequenos e saíam conosco para evangelizar. Viram muitos exemplos dentro de casa. Eu e pastora Sandra, só vou contar para edificar as pessoas, acolhemos diversas pessoas em nossa casa. Passaram pela nossa vida muitos nomes que hoje seguiram o seu caminho. Em algum momento nós podemos fazer um pouquinho. Não tínhamos muito dinheiro, não tínhamos, muitas das vezes, no passado do tempo não tínhamos carro, não tínhamos uma bela casa, vivíamos até de aluguel, mas mesmo assim, quem nos conhece sabe que o pouco que tínhamos, a gente repartia. Então vê hoje o pastor Abel liderando um trabalho de jantar solidário, a Isabel envolvida com o evangelismo, a Raquel apoiando, estendendo a mão. A gente fica assim, muito feliz de saber que os nossos filhos são nossos reflexos. E dentre muitas pessoas que passaram, eu estou falando aqui de Eliseu e o quarto, eu lembro que eu fui ali naquela região da Cidade de Deus ali, Anil, aquela região ali, e eu conheci o irmão Joey Santana. E falaram dele, tem um músico lá e tal, ele está no Rio de Janeiro, ele é baiano. Eu fui lá. Quando eu cheguei na casa dele, era um quarto de telha, um chão de areia, terra, tinha rato, barata. E eu lembro que eu falei assim para ele, rapaz, você não merece morar aqui não. Você tem que ter mais dignidade. Você aceita ir para minha casa? Veio no meu coração. Eu não tinha nem conversado com a Sandra. Mas por conhecer o coração dela, eu falei aquilo para ele. Ele falou, aceito. Mas eu vou ligar para minha mulher. Só para a gente ficar bem tranquilo. E quando a gente chegar em casa, já ter alguma coisa para comer. Aí liguei para a Sandra, expliquei o problema. Ela pode trazer. E nós tínhamos um quarto lá. Um quarto pequeno. Nos fundos do nosso apartamento. E eu falei, ele pode ficar nesse quarto, Sandra. Eu sei que ele já tinha uma idade avançada, talvez uns quase 25 a 30 anos, e o Abel era juvenilzinho, e ele se tornou o irmão mais velho do Abel. E eu lembro que quando tinha um vizinho lá que mexia com o Abel, aí ele o Joey aparecia todo fortão. Algum problema aí com o meu irmão? E o Abel ficava todo bobo, né? Tinha um irmão mais forte. Mas demos um quartinho para aquele jovem homem de Deus. E ele se tornou um missionário aqui no nosso meio, um obreiro, casou, conseguiu comprar uma casinha, vendeu, foi morar lá na região dos Lagos. Hoje tem um trabalho de... Como chama esse pessoal? Personal trainer, tem uma academia, está lá vivendo a vida dele. 2 filhos já grandes, cresceram, casou, fizemos o seu casamento. Demos todo um apoio necessário. Hoje ele seguiu a vida dele, o rumo dele. E eu vejo aqui essa mulher com esse coração. Vamos colocar ele num quarto aqui. Aí veja o verso 11. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali, Eliseu. Então disse ao seu moço, Geazi, o seu discípulo, né? Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Verso 13. Reflita aí comigo. 2 Reis 4, 13. Disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo.
tem me tratado com tanta dedicação. Poxa, senhora Sunamita, a senhora e seu marido têm se dedicado a nós. O que nós fizemos para merecer isso? Então, o que se há de fazer por ti? O que eu posso fazer em recompensa? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Ela só falou isso. Mas você vê um Eliseu agradecido pela bondade que lhe ofertada. Você vê um profeta querendo retribuir um carinho, uma dedicação, um amor ao próximo para com ele, que ela fizera a ele. O que eu posso fazer por você? Você quer que eu fale com alguém? Porque Eliseu tinha trâmite. Era um profeta respeitado na nação. Eu sei que Geazi disse: olha, ela não tem filho. E ele vai e libera uma palavra profética para ela: ó, seu tempo, Deus vai te dar um filho. Ela: como? Não mintas para mim, porque meu marido é velho, já homem de dias. Irmãos, no verso 17 diz assim: ó, e concebeu a mulher e deu luz a um filho no tempo determinado. Para uma mulher que era estéril ou não tinha filho, nos tempos bíblicos, isso era uma vergonha. Ela podia ter muito dinheiro, mas não ter filho, lhe faltava algo. Ela podia ter tudo, tinha um marido, tinha uma casa, tinha dinheiro, era rica, mas não tinha filho. Então, naqueles tempos, uma mulher sem filho, as pessoas zombavam dela, ela era triste por dentro, e isso toca o coração de Eliseu, e Eliseu vai lá justamente nessa área. Vocês precisam ser uma família mais completa. Eu profetizo que é seu tempo, você vai ter um filho. Essa mulher concebe e dá à luz no determinado tempo que o homem de Deus falou, porque Eliseu falou com gratidão. E essa mulher vive a vida dela. E depois vem outros desdobramentos, que eu não vou avançar aqui. Mas podemos usar outros exemplos bíblicos de pessoas agradecidas, de pessoas que manifestaram fisicamente o que estava em seus corações. Vocês lembram dos 10 leprosos? Ser leproso, nos tempos bíblicos, era uma das piores doenças. Não tinha vacina, não tinha remédio, nada. Socialmente era uma pessoa desprezada. Imagina isso, filho. Você é desprezado por todos porque você tem lepra. Sua pele exala mau cheiro, sua pele tem partes como que parecido com uma putrefação, mal cheirosa, carne viva, alguns, e eles tinham que ficar afastados durante um bom tempo, até que se curasse ou não, ou morresse de lepra. Então essas pessoas eram desprezadas, e Jesus vem, tira o desprezo, e Jesus vem, tira a dor, e Jesus vem e tira a injustiça social de dentro dela, porque ela se sente injustiçada. Jesus as cura. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 17. Passa para nós aí, querida produção Mariana. Lucas 17, verso 16 em diante. Acharam?
E diz assim: vamos ver o verso 11, pegar o 11. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. Quantos homens? 10. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos os 10 pediram misericórdia. Tira de nós esse opróbrio, tira de nós essa dor, tira de nós essa situação que estamos agora vivendo. Somos desprezados pela sociedade. Tira o desprezo de nós. Todos os 10 queriam isso. No verso 14, e ele vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, suas peles ficaram limpas. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em quê? Em alta voz. A gratidão dele era tanta que ele exalou, ele exteriorizou sua gratidão. Não posso deixar de glorificar a Deus, porque Jesus Cristo, o Messias, tocou-me, abençoou-me, liberou uma palavra de saúde e de cura, tirou a minha dor, tirou a minha tristeza, tirou a minha injustiça social. Então eu tenho que dizer: Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Ele volta gritando, ele não tem vergonha de ser grato. Não tenha vergonha de ser grato, igreja. Não tenha vergonha de ser grato, irmão do YouTube e do Facebook. E até mesmo você que não é irmão. Gratidão não dá em poste, dá em pessoas. Pessoas são gratas. Pessoas são agradecidas nos relacionamentos. Quando somos ajudados, quando somos abençoados, quando alguém estende a mão para nós, seja grato e colha o lado bom da gratidão, porque toda gratidão, ela é colhida, ela é celebrada. Deus ama um coração grato, e Deus abençoa mais e mais e mais. E caiu aos pés de Jesus esse moço, Lucas 17, 16, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e ele era simplesmente samaritano. Olha aqui, a mulher, a sunamita, não era judia, não era evangélica, não era cristã. Esse aqui era samaritano, não era judeu, não era evangélico, não era cristão. Olha aqui, preste atenção. Verso 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Eu não limpei, não curei 10? Onde estão os 9? Aonde estão os 9? 9 ingratos, 9 mal agradecidos, 9 sujeitos que alcançaram a bênção, 9 sujeitos que há pouco tempo atrás: Senhor, tem misericórdia de mim, cura, tira minha dor, minha injustiça, minha lepra. Senhor, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando muito. Não foram 10? Onde estão os 9 que há pouco tempo estavam aqui clamando, gritando, pedindo, e não voltaram para agradecer? Não agradeceram a Deus? Nem mandaram um recado? Circunstâncias podem acontecer, mas pelo menos demonstrar gratidão. Só um. O que é que você faz na sua vida quando você é
ajudado, abençoado? Quando alguém investe em você? Quando alguém cuida de você? Quando alguém acredita no seu ministério? Quando alguém acredita na sua chamada? Quando alguém investe em você de autoridade? Como é que você se comporta? A primeira falha de alguém, você vai falar mal? Aquele que acreditou em você? A primeira diferença, vou sair, vou embora, vou deixar, vou abandonar. Jamais serei ingrato com aquela mulher. Só se eu ficar maluco. Perder a memória. Quem é Sandra? Quem é Sandra? Não sei. Jamais serei ingrato com a mulher da minha mocidade. O desejo do meu coração é envelhecer juntos. Se possível, com saúde, para a gente ainda dar uns rolezinhos por aí. Né? Beijar muito por aí. Se possível. Se não for possível, pelo menos estar junto com ela. Porque acreditou no magrinho, no fraquinho, no feioso. E eu sou igual aquele bichinho que entra no casulo e depois quando sai vira uma linda borboleta. Borboleta macho, tá, gente? Aleluia. Mas no casulo, como é que chama? É largata, né? Entra no casulozinho, fica um período ali, aí quando brota, um lindo animal com a bênção de Deus. Então a Sandra encontrou um largato, um largado. E um dia eu saí do casulo, virei uma borboleta azul, para a glória de Deus. Azul, irmãos. Então a gente às vezes planta semente na vida das pessoas. A gente acredita. Alguém acredita em alguém, cuida, abençoa e de repente a gente vê casos assim, de ingratidão. O cara chega arrebentado, a mulher vai lá, sara, cuida, abençoa, ajuda. Quando ele cresce, quando ele tem muito dinheiro, tchau, eu vou para novinha. Aí quebra a cara, volta todo arrebentado de novo. Que não faça isso, em nome de Jesus. E a última exemplo aqui de gratidão que eu quero dar a vocês é sobre a gratidão de Naamã. Quem já ouviu falar em Naamã? Grande líder do exército da Síria. Um homem que chefiava um exército poderoso. Pastor Abel, pastor Eusébio, equivalia a um general, um comandante, né, um general do exército, é a patente mais alta, não é isso, general? Na marinha é o comandante, e vai por aí, almirante ou comandante? Almirante. Então, equivalia a um homem que tinha o poder sobre todo um exército bélico da época, mas era leproso, era doente também. E eles, certa feita, foram, atacaram Jerusalém, trouxeram uma menina, e aquela menina era cristã, era crente, era do Senhor, era judia, na verdade. E ela simplesmente diz assim: meu senhor, tomara que você conhecesse o homem de Deus que está lá, na minha terra, ele curaria a sua lepra. Ela simplesmente se deixa ser usada na casa de gente estranha, num lugar estranho, numa terra estranha. Ela não muda a natureza dela, mesmo que quisessem fazer isso com ela,
ela continua dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito nas minhas raízes, eu acredito no meu Deus, eu acredito no homem de Deus, da onde eu vim. E tem gente que muda rápido, quando muda de lugar, ou quando sai da sua parentela. Tem gente que se deixa ser levado pelas circunstâncias do momento e não tem uma identidade, não preserva uma identidade. Eu gosto muito da história de Daniel. Daniel propôs não comer a comida do rei. Eu tenho identidade, eu sou de Deus, eu não vou me contaminar com um banquete do rei. Essa menina tem uma postura de fé. Aí mesmo em Reis, capítulo 4, coloca para nós aí na multimídia, por gentileza. Segunda Reis, na verdade, 5. Eu já estou quase finalizando aqui a nossa reflexão. Segunda Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito, o quê? Respeito. Porque ele, o Senhor, dera livramento ao sírio através dele. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Respeitado, porém leproso. Valoroso, porém leproso. Guerreiro, porém leproso. O que adiantava ser respeitado, ser valoroso, mas tinha lepra? Ia morrer de lepra. Então alguém lhe diz: olha, lá na terra de Samaria tem um profeta, tem um homem de Deus. E ele aceitou o desafio, pediu cartas, foi para aquela terra. E Eliseu disse ao rei de Israel: deixa ele vir. O rei estava preocupado. Deixa ele vir e saberá que há profeta em Israel. E aquele homem foi, e ele disse: olha, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão, mas os rios lá na minha terra não são melhores, Abana, Fafá? Alguém convence ele: tá bom, então vou mergulhar. E ele mergulha. E a Bíblia diz no verso 14 do capítulo 5 de 2 Reis: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. Sim ou não? Mas a carne dele era de homem idoso. E quando a Bíblia diz que a carne de Eliseu se torna como a carne de um menino, é porque ficou aquela pele novinha, pele de criança. Não tinha nem ruga, igual a sua, igual a minha. Ficou com carne de criança. A restauração foi tão profunda, ele vai ficar com carne de menino, de adolescente. Ficou purificado. Diga glória a Deus. Então o que faz Naamã, depois de receber essa graça de um homem de Deus, sabendo que era Deus que usou o profeta? O que Naamã faz? O que se faz quando recebe uma bênção, uma graça? Versículo 15. Então o homem voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo, ou seja, uma oferta minha. Eu quero te dar uma oferta. Aqui quem está falando é um idólatra. Aqui quem está falando era um cara que tinha o Deus na terra dele. Não era judeu, mas o que Deus fez por ele através de Eliseu foi tão profundo que
o restante da história vai me dizer que esse homem se comove de tal maneira de gratidão a Deus, que parece que mudou o seu coração em relação ao Deus da sua terra, ao Deus que ele servia. E ele simplesmente diz: eu quero te dar alguma coisa. Irmãos, um coração agradecido. Ele quer fazer algo por alguém. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém que um dia estendeu a mão para você, em gratidão, em amor. Mas Eliseu simplesmente disse: você não precisa me dar os seus presentes. Não quero. Fiz isso porque é a graça de Deus. No desenrolar da história, você vai ver esse homem dizendo: olha, não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele já reconhece que o Deus que ele servia não era Deus, mas o Deus que aquele homem servia, que certamente nas suas orações ele deve ter pedido ao seu Deus. E o Deus dele não fez nada por ele, mas o Deus de Israel fez. Aí, continuando, o verso 17 em diante, eu gosto de ser textual. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Verso 18: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon, que era o Deus da terra dele, para ali o adorar, e ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, por causa do rei dele. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo, perdoe o Senhor a mim. E o que Eliseu disse para ele? Vai em paz. Teu coração está liberado, cara. Agora é Deus que vai agir na tua vida. Eu fiz a minha parte. Como é que agiriam os religiosos? Não. Iam colocar limites, imposições. Não tem coisa que é o Espírito Santo que faz na vida das pessoas. A gente aponta o caminho, entrega para Deus, fala de Jesus e o Espírito Santo trabalha. Eu conheço pessoas que se converteram, que mudaram rapidamente, outras levaram um tempo e foram mudando. Deus foi tirando uma coisa aqui, foi tirando outra coisa ali, até que essas pessoas se convenceram pelo Espírito Santo que elas deveriam ser uma nova criatura. Aqui eu termino o meu sermão e digo para você, pastor Abel e Raquel, vem para cá. Seja grato. Seja agradecido. Eu separei aqui umas frasezinhas de algumas pessoas. Billy Graham. O que Billy Graham falou sobre gratidão? De um lado a outro da Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural. Gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Quem está sintonizado com Deus, o fluxo natural é a gratidão. Amém? Olha uma outra frase interessante. Quando não souber o que fazer, apenas feche os olhos, sorria e agradeça por Deus em sua vida. Ele saberá como te acolher. Agradeça a um amigo. Obrigado, amigo, por fazer parte da minha vida. Você é essencial. Você já agradeceu por ter amigo? Gratidão toca o coração de Deus. Vamos ficar de pé.